se eu mantiver a minha autenticidade, eu vou gerar uma coisa chamada autoridade. A paz! Olá, meu amigo, meu irmão, sou o pastor Cláudio Piragini, esse é o podcast da Quírios Igreja aqui na Lapa e é um privilégio estar com vocês. É uma alegria para nós porque nós estamos chegando a quase 100 mil inscritos, não esquece então de compartilhar, enviar para alguém, tem sempre alguém precisando de uma mensagem sobre liderança. Nosso podcast tem trabalhado há 5 anos, temas dos mais diversos sobre liderança, uma vez por mês uma entrevista, 3 vezes por mês a gente está falando sobre temas práticos sobre liderança. E hoje eu estou com um casal querido, que eu amo, que é aqui da Quírios, gente muito querida, gente muito especial, e que tem um podcast também, que eu acho bem legal, já participei do podcast, e está aqui comigo hoje a Marta e o Alex, sejam muito bem-vindos, e hoje eu vou brincar aqui com a Marta Sincerona, né, Marta? É isso aí. Primeiro, obrigada, pastor, é um prazer estar aqui. É muito bom, eu tô na Quírios desde a pandemia. Sim. A pandemia, eu era da IBAB, aí a IBAB fechou, só que a IBAB não voltou. Aí eu falei assim, meu Deus, que igreja que voltou? A Quírios. Aí eu vim pra cá, depois que vocês abriram, na pandemia, até agora, já vai fazer 5 anos quase, que a gente tá aqui, tá sendo uma bênção e... Eu tenho um podcast, a gente tem uma empresa de marketing digital voltada para o mercado contábil e dentro da nossa empresa tem um podcast, aliás, 2, o meu, que é o Marta Sincera, que lá eu vou falando várias verdades e trago os convidados para falar as verdades, e tem o podcast, né, do Alex, daqui a pouco ele vai falar, que é o Contabiliano, que é mais focado em A. E tá sendo bem legal, nesses 21 anos de empresa, que a gente esse ano, o ano que passou fez 21, agora em setembro vai fazer 22 anos que a gente tem a DPG, a gente tem aprendido, reaprendido, porque tudo vai mudando, né? Tudo muda, tudo se reinventa, e com a IA agora também muita coisa já mudou e vai começar a mudar, né? Então, obrigada, vamos bater um papinho sobre isso, obrigada por ter me chamado aqui, Alex. Uma alegria. Vamos que vamos. Fala um pouquinho, Alex. Paz, pastor, é um prazer imenso estar aqui, né? Foi a Marta que me apresentou aqui. Eu era o famoso cristão digital, né? Então eu acompanhava os cultos todos pela internet. Sou cristão desde criança, mas há uns 10 anos, né? Antes de eu vir para cá, uns 10 anos, eu comecei a acompanhar os cultos pelo digital e fiquei ali pelo digital porque... Falei, olha, tem alguns pastores que eu tenho como referência, eu não conhecia o pastor, mas conhecia o pastor Michel Piragini, a PIB de Curitiba, sempre acompanhei bastante. E quando a Marta me falou o nome do pastor, eu falei, tem alguma coisa a ver, eu acho que vem coisa boa e eu acho que é bem legal. E aí eu conheci aqui a casa e gostei e vim um tempo, participei do DNA, depois voltei a ser digital um pouquinho e aí agora... Gostei muito da ideia do culto acessível. Eu tenho algumas questões de visão que a iluminação me incomoda bastante. E o culto acessível me deu essa oportunidade de não ter esse incômodo. Então eu comecei a frequentar o culto acessível das 9. Vou explicar o que é o culto acessível. Sensacional. Esse culto acessível é um culto que nós temos aqui na Quírios às 9 horas da manhã, onde a luz é mais tranquila, é parada, ela não se mexe, o volume é mais baixo. A gente não passa de 86 decibéis, é bem legal isso, é um volume bem mais baixo do que a gente está acostumado. Em igrejas que eu vou, eu tenho um medidor aqui no pulso, chega a bater 110. Aqui na Quírios, nas 9, não passa de 86, quando chega a 90 eu já acendo uma luzinha. Você viu levantar o dedinho assim? É porque chegou a 90. E tem sido uma bênção, tem sido um dos cultos mais cheios da nossa igreja. Muito legal, Alex, legal. Só para explicar o que é o culto acessível, né? Muito bacana. Fala um pouquinho da empresa de vocês estão falando que é marketing digital voltado para contabilidade, né? Só para o pessoal te conhecer aqui. Isso, a gente tem uma agência de marketing digital. Na realidade, a gente começou há 22 anos atrás, como representante comercial. Eu e o Alex, eu era vendedor, o Alex é representante, o Alex já tinha essa empresa aberta, aí ele me chamou para ajudar ele, disse, Marta, vem ser minha sócia, porque você é muito boa no telefone, eu sou na rua, e você vem me ajudar aí com os contadores, porque nessa época a gente vendia boletim informativo para contador. Então os contadores precisam se atualizar com a legislação. Eu lembro disso. E aí a gente vendia esse tipo de informação, mas totalmente digitalizado. Nós fomos a primeira empresa que a gente representava que trouxe esse boletim digital, né?
Era um portal na internet, mais um CDzinho na época. E aí eu já trabalhava dentro dessa empresa, saí de lá, pedi as contas, o Alex falou, vem ser representante junto comigo. E ali a gente começou a gente já vendia e isso foi tocar essa empresa de representação. E essa empresa foi crescendo, até um dado momento que o Alex, ele acabou, a gente teve outras pessoas no nosso meio que o Alex acabou conheceu uma outra empresa que já vendia site para contabilidade. O Alex acabou fazendo sociedade com essa outra empresa, só que não deu muito certo. E aí a gente resolveu tocar só site para contador. Então a gente tinha o nosso produto que a gente representava e a gente começou a vender esse site para contador, só que essa empresa que a gente representava acabou sendo vendida. Aí foi que a gente falou assim, vamos investir agora no digital. O Alex, ele mergulhou fundo na questão do digital mesmo. Na época, para o mercado contábil não tinha, o digital estava explodindo, mas o mercado contábil não tinha nada. Só tinha as empresas que faziam site para contador. Inclusive, o Paulo e a Cleide é cliente nosso dessa época. Olha só que interessante, né? E eles tinham site também na época com a gente. E quando o nome da contabilidade deles? Era direcional, agora mudou o nome da contabilidade. Agora esqueci o nome, mas era direcional na época, mas mudou o nome. E o que aconteceu? O Alex mergulhou nessa questão do digital, de aprender marketing e tal. E a gente começou a testar com os nossos clientes que já tinha na carteira. E nós fomos crescendo. E no mercado contábil nós fomos a primeira empresa a ter o mercado contábil. Por que o nicho? Porque na época a gente já vendia boletim para contador, a gente já tinha uma carteira de contadores, né? Então a gente nichou e dali a gente só foi crescendo, foi criando outros hubs de soluções dentro da nossa própria empresa. Então a gente hoje é um grupo de empresas, onde tem outros produtos para contadores também e para outros mercados. O Alex também montou uma agência, porque os nossos clientes, que tem vários clientes que não é do meu segmento, eles indicam a gente, aí a gente fala assim, então Alex, para não misturar a operação, porque aqui é tudo nichado, monta aí outra agência e você vai atender esses clientes dos nossos clientes. Estamos com outra agência também, onde ele faz esse atendimento, e estamos tocando, a gente ajuda o contador a se posicionar no digital, ter visibilidade digital e, consequentemente, ter o quê? Ter resultado. Aí a gente ajuda esse contador também a montar times comerciais, a vender, se posicionar na internet, gravar vídeo. E é desse jeito que a gente vai crescendo. Mas faltou falar do mais importante. Qual é o mais importante? Não é porque nós estamos no podcast do Pastor Klaus que eu vou me abster de falar isso, para que as pessoas não achem que... porque ele está no podcast cristão que ele fala isso. A DPG nasceu de uma promessa. Verdade. Da parte de Deus. Eu lembro que foi no podcast vocês contaram. Sim, eu era da Renascer na época, e ali, uma fase de bastante dificuldade na minha vida mesmo, e eu fiz um propósito com Deus, eu não podia dizimar, porque eu não tinha dinheiro, simples assim. Então eu fiz um propósito com Deus de dizimar o meu tempo. Que legal. Então, aos domingos na Renascer tem 5 cultos. Eu calculava 24 horas no dia, eu falava 2 horas e 40 para servir na igreja. Eu preciso servir na igreja. Então, desde limpar o banheiro quando acabava os cultos, arrumar os envelopes nos bancos, recepcionar pessoas, como voluntário mesmo ali, mas eu sabia o propósito no meu coração, que era dizimar. E nisso a Renascer abriu um projeto chamado Brasil Alfabetizado. Eu era muito tímido, eu tinha passado por 3 processos de depressão profunda, e eu tinha ficado 9 meses trancado dentro de um quarto no escuro, e a depressão ela é terrível mesmo, né? Poucas pessoas compreendem a gravidade da depressão. É verdade. Né? E quando apareceu esse projeto, eu falei, eu preciso fazer esse projeto. Então eu fiz a capacitação e eu comecei a trabalhar no lugar que eu morava num bairro ali em Carapicuíba, e eu comecei a trabalhar prospectando as casas para atrair jovens de 15 a 95 anos, 90 anos, né, que é o projeto do EJA, para alfabetizar. Nisso eu fui na Associação de Amigos de Bairro e eu consegui convencer eles a ceder o espaço para que o projeto fosse feito ali da igreja. E Deus já começou a trabalhar na minha vida que eu não estava percebendo ali, que eu já não tinha mais timidez de chegar nas pessoas e conversar com as pessoas, e ir abrindo portas, e um convencimento muito grande. Eu formei uma turma de 32 alunos, foi até o final 17, foi a maior turma formada. Uma das maiores graças que eu tenho na minha vida foi uma senhora de 85 anos que falou, meu filho, você me deu uma das maiores bênçãos da minha vida, que ela escreveu, a redação final era, prezado senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Okay. Assinado Dona Natalina da Silva.
E ela falou isso para mim porque ela tinha muita vergonha. Ela pegava leite numa comunidade e ela colocava o dedo. Ela falou, a vida inteira eu fiz isso. E pela primeira vez hoje eu assinei meu nome. 2 dias depois ela faleceu. Uau! Então foi algo que me marcou Sim, muito. Né? total. E na minha família sempre teve, pastor, muito essa questão de funcionalismo público. Nós temos que prestar concurso para ser funcionário público. Segurança em primeiro lugar. Aí entrou um cunhado que é do TRE. Olha como ele ganha bem, olha isso, olha aquilo, você tem que fazer igual, você é inteligente e tal. Prestei 3 concursos num dia, passei nos 3, entre os 10 primeiros lugares. Nesse mesmo dia eu chego na igreja, o bispo me chama e fala assim, você está procurando emprego do quê? O que tiver, eu prestei os concursos, ainda não sabia que tinha passado, então ele falou, pode parar com tudo isso. Deus tem uma unção de representação comercial para colocar na sua vida. Já ouviu falar, trabalhar com vendas? Não, bispo, pelo amor de Deus. Eu sou o menor da casa dos meus pais. Eu sou tímido, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí as desculpas, né? Que todo mundo arruma assim. E ele falou, você sabe o que está escrito em 2 Crônicas 20, 20? Eu falei, sei, crede no Senhor Jesus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Aí ele, você acredita que eu sou profeta? Eu falei, sim, quando o Senhor está sendo usado no altar, o Senhor é a voz de Deus. Né? Ele então pega todos os teus currículos, esquece esses concursos, porque Deus vai fazer uma grande obra na tua vida e está mudando a sua história. Que legal, hein? E eu falei assim, bispo, o senhor tá maluco, eu estou vivendo de cesta básica da igreja, estava vivendo de oferta da igreja, literalmente. Ele repetiu a frase, sabe o que está escrito em 2 Crônicas 20, 20? Ele falou, e tem mais, o senhor manda dizer que você não vai precisar procurar, vai vir. E aí ele me mandou na Teixeira Laticínios, o bispo Abud, ele é um dos responsáveis pela área de marketing da Renascer, e ele tem uma agência de publicidade muito grande. E ele falou assim, você conhece a Teixeira Laticínios? Eu cuido da conta da Teixeira, vou mandar você falar com o Solo, um Solo é membro aqui da igreja. Tal. Eu fui lá, pastor, sem nunca ter falado sobre vendas, sem absolutamente nada. E sem enxergar, que era o pior. Porque desde nascença, 5% de visão no olho direito, 38% no esquerdo. Quando eu cheguei lá, o gerente falou, mais um mandado pelo Solon, deve ser lá da igreja. E até humilhou, né? Você tem carta? Não. Você tem isso? Você tem core? Você tem Corsesp? Você tem isso? Tem aquilo? Não. Ele falou, você enxerga? Eu falei, não. Porque realmente não enxergava. Né? E aí ele falou, você não vai trabalhar aqui. E eu fui embora. Quando eu voltei, eu liguei para o bispo falou, não, vem aqui na igreja que Deus tem algo para você. Nesse dia ele ligou para uma pessoa. E aí eu ouvi ele falar o nome Miller, eu nem associei. Você está abrindo uma empresa em São Paulo, né? Aí ele falou, tal. Ele falou, tô mandando aí amanhã, tá indo embaixo da visão, né? A Renascer tem muito essa questão da visão e tal. Vai ser o melhor vendedor que você já teve. Pode ter certeza. Deus prometeu que ele vai ser cabeça, nunca vai ser cauda. E eu fui. Quando eu cheguei lá, para minha surpresa, o Miller era um amigo de infância. Infância mesmo, menino de bairro. A irmã dele foi minha primeira namorada, aquela coisa de frequentar a casa. Tem que falar tudo isso. Né? E assim, ele falou assim, Alex, eu não vou te favorecer por causa da igreja. Se foi Deus que mandou, você vai entrar e você vai concorrer com 2 pessoas, cada um tem 20 anos de experiência em vendas, mas é um tipo de venda diferente. Então, se você acredita, e eu sempre tive muita fé, pastor. Por mais que eu tenha passado por períodos de depressão, eu sempre fui pautado no que a palavra diz. Se é Deus que supre todas as nossas necessidades e sua riqueza e glória, como está lá em Filipenses capítulo 4, 19, eu sempre acreditei muito nisso. E não fazer a segunda declaração, né? E nisso eu entrei nessa empresa. No primeiro mês eu agendei 20 visitas, fechei 18 contratos. Olha só. Sem nunca ter tido experiência em vendas. Embaixo de uma palavra, né? E lá a Marta trabalhava. Ah, vocês nessa empresa. São casados há quanto tempo, não? Há 20 anos. 20 anos. 20 anos já. Né? E foi assim, foi instantâneo. No primeiro ano nessa empresa, entre 81 representantes, nós já fomos segundo lugar de vendas. No segundo ano, primeiro, depois nunca mais baixou. Em 3 anos de empresa, nós tínhamos mais de 3 mil clientes na carteira. E foi assim que surgiu a DPG, que foi embaixo de promessa. Uma palavra de fé mesmo. Uma palavra da parte de Deus. E, então, quando vem a palavra, não tem por que desconfiar. A gente precisa acreditar. Eu tenho conversado com alguns líderes aqui e eu tenho percebido uma resistência sobre o marketing digital. Não só líderes pastores, que eu já tenho visto, muita gente que não quer participar disso,
Segunda-feira estava aqui o reverendo Hernandes Dias Lopes pregando para os pastores. E de novo entrou nessa questão, né, de internet e tal. E eu senti essa resistência de novo. Nós fizemos um encontro aqui com líderes empresários e houve até um debate entre dois participantes ali, porque um falou que não gosta de redes sociais, não gosta de internet e que não tem a empresa dele na internet, e o outro já chegou assim com os 2 pés, né, falando assim, você é doido, você é louco, o que você está fazendo? E aí eu queria que vocês explicassem para a gente assim, da importância desse trabalho do marketing digital hoje, para quem está assistindo, porque às vezes a pessoa acha que isso é uma coisa muito distante, muito longe, né? Eu tenho minhas opiniões, mas eu quero ver de vocês agora. Bom, geralmente as pessoas pensam que assim, marketing digital. E não é, digital é só uma plataforma. Então, marketing, né? O que é marketing? Marketing é a arte de despertar desejo e entregar valor. Sim. Então, através do marketing, eu desperto o desejo, através do marketing, eu entrego valor para o meu cliente, e a gente usa plataforma digital para fazer isso. Só que o que acontece? Porque muita gente tem resistência. Porque ou muita gente não soube como fazer, e aí não viu o resultado. Então, assim, olha, eu não vou fazer marketing... eu faço marketing tradicional, que é o marketing na televisão, no rádio, no jornal, no outdoor, e isso me traz um resultado. E chegou no digital, a pessoa ficou totalmente alheia, falou assim, nossa, eu fiz aqui algumas propagandas, e propaganda é um P do marketing, não quer dizer que é o marketing, só faz parte disso, é um braço do marketing, e aí as pessoas acabam investindo dinheiro, não tendo retorno, investi aqui, não tive retorno. Então, o que acontece? Quando você vai para o digital, usar a plataforma digital, a primeira coisa que os empresários, os líderes erram é não definir um público. Então, porque muita gente vai para o digital e não consegue resultado e é avesso, porque não definiu o público e só ficou falando sobre ele. E marketing não é falar sobre você. Lembra? Marketing é a arte de despertar desejo, entregar valor. Para me despertar desejo do outro, eu preciso conhecer o outro. É que nem quando eu até brinco, né? A gente tem uma foto, a gente tira uma foto. Quando a gente vai olhar para a foto, para quem que a gente olha primeiro? Pra gente. Pra gente ver, deixa eu ver como fica essa foto. Depois a gente olha o contexto. E é igualzinho no marketing. Quando a gente vai fazer marketing no digital, a gente precisa saber do outro, falar com o outro, fazer para o outro. E aí, pra gente fazer isso, a gente precisa conhecer muito bem nosso público. E, infelizmente, hoje, as empresas, elas não se aprofundam em conhecer bem o público delas. E aí, eles acham que é só colocar um videozinho no Instagram, acham que é só colocar um postzinho lá na internet, ou, não, vou criar um site, colocar esse site vai vender, e não tem nada a ver com isso. Primeiro, você precisa conhecer seu público, fazer uma pesquisa de mercado, ter um planejamento, como seu público se comporta no digital, quais são as dores, os desejos, quais são as necessidades que ele tem. A partir disso, eu defino quais são as plataformas digital, porque nem sempre o meu público vai estar no Instagram. Nem sempre meu público vai estar no LinkedIn. Nem sempre meu público vai estar no Facebook. Meu público, por exemplo, hoje, mercado contábil. Aonde está a maioria do público do contador hoje? YouTube e Google. Então, os nossos clientes lá, contadores, a gente sempre direciona o cliente a fazer o quê? Vai investir em Google e YouTube. Rede social é bacana, vamos investir? Vamos, para aumento de autoridade. Mas para captação de cliente, o caminho mais fácil para o meu público é esse. E por quê? Eu vou além um pouquinho, pastor, nesse sentido. Hoje nós vivemos de uma forma que as mídias acabam passando muito isso, né? Que é tudo muito acelerado e que o resultado vem muito rápido e não se pensa mais nos fundamentos. Né? Então, quando nós estamos falando sobre marketing, por exemplo, nós estamos falando de um mix. Então, nós estamos falando produto, preço, prazo e promoção. Okay? Então, eu preciso definir o produto, entender se existe demanda ou não para esse produto, para que eu possa gerar a minha oferta, que é a minha promoção. Eu preciso entender o público, como a Marta acabou de dizer, que vai consumir esse produto. Só existe demanda se tiver quem consome. Então vamos trazer um pouquinho, como o senhor falou, em relação à resistência dos pastores, eu quero trazer um pouquinho desse lado. Vamos parar para pensar. A minha igreja é batista, a outra é neopentecostal, a outra é pentecostal, a outra é presbiteriana. Cada um tem um tipo de público. E cada uma fala do evangelho de uma determinada forma. Não adianta eu, como batista, não ser autêntico e tentar agir na internet como um pentecostal.
não vai conectar. Não adianta. E o que nós vemos acontecendo hoje é, primeiro, a falta da autenticidade. Por quê? Porque se eu não for autêntico na minha forma de falar, é o que as pessoas falam, né? O Alex é muito professor, a Marta tem um dinamismo gigantesco. Imagina se eu for para a internet e tentar imitar a Marta. Não vai acontecer. Não vai. Então, se eu mantiver a minha autenticidade, eu vou gerar uma coisa chamada autoridade. Por quê? Porque eu vou ter o público que se conecta comigo, ela tem o público que se conecta com ela. Sim. Da mesma forma, tem o público que vai se conectar com a igreja do perfil da Kyrios, do perfil da IBAB, do perfil da Presbiteriana, do perfil de uma igreja pentecostal como a Assembleia de Deus, por exemplo, Deus é amor, e assim por diante. Então, se o pastor ele não entender quem é o seu público, porque, por exemplo, volta nos fundamentos. Quais são os fundamentos da minha igreja e do evangelho que eu acredito e prego? Sim, sim. A partir daí, quem são as pessoas que irão se conectar com essa mensagem que eu vou levar? Porque a verdade é que existe uma métrica de vaidade muito grande que as mídias sociais trazem. Então, por exemplo, eu tenho só 400 seguidores. Isso não é nada, eu não tenho sucesso. Mas se eu me conectei com essas 400 pessoas, eu tenho um produto que eu posso entregar para ela, e a hora que eu faço a oferta, 90%, 95% levanta a mão, eu tenho um sucesso absurdo. Agora, não adianta eu ter 1 milhão de seguidores, e a hora que eu levanto, aconteceu isso com uma modelo holandesa, que a hora que resolveu, ela tinha 3 milhões de seguidores na mídia, foi um case muito famoso, e a hora que ela montou a própria marca, a própria grife dela, ela vendeu 36 peças de uma camiseta. É fake. Não se conecta com o público. Então, a falta de fundamento faz isso. Como a Marta colocou. E deixa eu perguntar uma coisa. Isso é uma coisa que eu sempre me pergunto. E é por isso que a gente tem, por exemplo, um número gigante, às vezes, de seguidores e poucos likes e poucos engajamentos? E o que nós costumamos olhar? O perfil do seguidor. Né? Muita gente comete uma falha muito grande de comprar seguidor. Tem empresas que vendem seguidores, perfis falsos, robôs, e compra seguidor, entendeu? Uma outra coisa que a gente sempre recomenda, por exemplo, contador, que é o nosso público-alvo. Você fez uma postagem, não pede para o teu funcionário curtir. Não pede para ele comentar, porque ele não é o teu público, ele não é um empresário. Você vai enganar o algoritmo, porque eu escrevo para 2 pessoas. Eu escrevo para o algoritmo, que é uma pessoa digital que interpreta as sensações e emoções do meu público-alvo, o que ela consome de fato para entregar. Ela conhece o perfil melhor do que a gente e vai entregar para a pessoa final, que é o empresário do outro lado, que tem uma dor. Então tem 2 alavancas que movem esse empresário, que é o prazer e que é a dor. Qual alavanca que eu vou movimentar? Com quem eu vou falar? Então vamos trazer para o lado do evangelho. Mensagem do apóstolo Pedro. Uma mensagem sobre o inferno, uma mensagem que levava as pessoas a sentir o temor, o medo do inferno, elas se convertiam. Mensagem do apóstolo Paulo sobre a graça, entendeu? A graça que é ultrajante, que nos confunde, que nos deixa totalmente constrangidos, porque o amor de Deus nos constrange. O que aconteceu? Cada um movimentou a alavanca da forma que foi, e cada um, trazendo para o contexto de hoje, cada um fez sucesso e os 2 são lembrados. Pedro tem muito menos cartas do que Paulo. Porém, Pedro é citado em quase todas as pregações que nós vemos por aí. Da mesma forma que Paulo também é, por mais que tenha carta. Por quê? Porque ao analisar o público que está ali na igreja, o Espírito Santo direciona o quê? O pastor ou ao interlocutor a levar a mensagem para o público que está ali, que pode ser a mensagem de um ou de outro. Então, isso faz o diferencial. As mídias, como a Marta colocou, tem 2 formatos que a gente gosta de classificar. Mídias de descoberta ou necessidade e mídias de oportunidade. Quando eu entendo esse balanceamento, eu sei em qual mídia eu vou colocar o meu conteúdo. Então, o que é uma mídia de necessidade? É a mídia que, por exemplo, se eu tenho uma dor nas costas, eu não vou para o Instagram perguntar lá para o Instagram onde eu tenho um remédio para curar a dor nas costas, por que eu tenho determinados sintomas. Eu vou para o Google. Quando eu coloco no Google, a minha dor vai trazer uma série de sites que foram bem estruturados ali, conteúdos que foram bem estruturados, inclusive do próprio Instagram. Ele vai trazer para mim e eu vou conseguir falar. Então, eu descobri algo porque eu estou no momento de compra ou no momento de uma necessidade. Existe uma estatística que diz que a cada 100 pessoas que entram na internet hoje, 90 querem resolver sozinhas o seu problema.
Então, eu não entro na internet para resolver a dor nas costas, principalmente homem, né? Porque eu quero ir ao médico e descobrir um médico. Eu quero descobrir um remédio para me automedicar. Sim. Ou um empresário, quando entra na internet, que ele quer abrir, o empreendedor, quando ele quer abrir uma empresa, a primeira pergunta que ele faz é um dos maiores índices de busca do Google é: posso abrir empresa sozinho? Como abrir empresa sozinho? Eu realmente preciso de um contador para abrir empresa? Olha essa pergunta. Da mesma forma que, será que eu posso me batizar sozinho? Será que eu posso? Eu nunca fiz esse tipo de pesquisa, mas é uma coisa que a gente Deve pode fazer. Deve ter. Entendeu? Será que eu posso ser meu auto-pastor? Será que eu posso servir a ceia a mim mesmo, me auto-batizar? Entendeu? São pesquisas que se faz onde? Quando eu quero resolver um problema, eu vou direto para o Google. A partir do momento que eu descobri isso no Google, tem uma coisa nos navegadores que são chamados cookies, que começa a entender o meu perfil de consumo de conteúdo. E quando eu entro no Instagram, quem acabou? O site que se destacou, o assunto que eu fiz a busca ali no Google, começa a aparecer para mim no Instagram. Que é uma lógica que as pessoas não entendem muito. Nós estamos falando de um determinado assunto, tem os celulares aqui. Entendeu? Mas daqui a pouco aparece lá sobre podcast, sobre igreja, sobre mídia social, sobre digital para pastores, sobre uma série de coisas, porque são assuntos que nós estamos falando. Então, nós temos a Siri do iPhone, nós temos a Cortana do Windows, nós temos o algoritmo do Google, nós temos uma série de mídias que estão nos vigiando nesse momento, escutando o que nós estamos falando e captando tudo isso e trazendo. E aí o pastor Entendeu? até comentou o porquê, né? Por que é o Google? Porque assim, foi o que o Alex falou, a mídia de necessidade. A nossa geração, a geração que ainda os nossos clientes querem, eles ainda pesquisam no Google e no YouTube. Então as pessoas estão lá pesquisando como pagar menos impostos, por exemplo, por exemplo, cliente nichado nosso, cliente que atende só psicólogos, como o psicólogo paga menos impostos, como o psicólogo abre empresa. Então, quando a gente vai montar uma estratégia, a gente faz uma estratégia focada em quê? Motor de busca. Então, o nosso cliente tem que gravar vídeo falando sobre aquilo, a gente tem que escrever texto falando sobre aquilo, para o Google começar a ranquear você. Vou dar um exemplo, o que o Alex falou, essa questão da necessidade. Eu tenho um Polo. E esses dias a chave do meu Polo descarregou a bateria. Aí eu tava na garagem, falei assim, caramba, eu vou ter que chamar o guincho, que agora eu não consigo. Aí eu falei assim, deixa eu subir, porque lá no estacionamento não tem sinal, e eu vou chamar o guincho. Só que quando eu cheguei, tava no elevador, eu falei assim, não, Marta, vai no YouTube e vê como ligar Polo com a chave descarregada. Fui no YouTube, como ligar Polo, aí veio já um vídeo. Aí o cara explicou que era só encostar no negocinho da coisa. Eu falei, nossa, agora eu vou nem mais trocar. Encosta a chave na ignição e já era. Aconteceu comigo já. Então, aí eu falei assim... Eu tava almoçando com a Lupe e acabou a bateria e aí eu não sabia o que fazer, fui no barzinho ali, não tinha pilha, e aí eu me desesperando ali, aí eu fiz a mesma coisa. Entendeu? E aí, por exemplo, olha só que interessante, nesse vídeo que eu vi, era de um cara, de uma autopeças, olha que interessante, explicando, educando a pessoa. Passou-se um tempo, passou-se uns 3 dias, começou a aparecer uma propaganda dessa autopeça no meu Instagram. Olha só. Marketing. É marketing. Então, assim, o que a gente faz? Por quê? Primeiro, a gente educa o nosso público. A gente vende sem querer vender. Então mas se você faz... Deixa eu entender, isso eu não sabia. Então, quem assiste, por exemplo... o meu podcast aqui, eu posso fazer uma chamada para ela poder voltar. Coloca um pixel de remarketing, por exemplo, no vídeo. Exato. Então, o pixel de remarketing no vídeo mostra o vídeo lá no Instagram. Exato. Então, o corte que é feito, por exemplo, para divulgar o podcast. Se eu for fazer um corte do podcast lá para o Instagram, o que eu faço? Coloco pixel de remarketing no vídeo que eu vou colocar do podcast para que aquele corte apareça na hora que a pessoa estiver lá no Instagram. E aí eu não entendo como que a pessoa... A gente tem um mundo aberto hoje, né? Essa é a minha cabeça, por exemplo. O Hernandes falou isso, né? Ele falou aqui no café, estava comentando, eu não falei a frase, ele falou o seguinte: hoje a gente tem a oportunidade de pregar para o mundo inteiro, né? Porque você está da sua casa e você coloca na internet, você falou até que você seguia a igreja de uma forma mais digital e você vai para o mundo todo. E agora com essa história do YouTube traduzir, eu já tenho pregação em inglês, já tenho pregação no mundo. Outro dia eu estava falando inglês, eu falei, nossa, estou falando tão bem, né? Aí fui ver era o YouTube que estava traduzindo. Por que não aproveitar isso para poder desenvolver melhor o seu trabalho, quebrar a obscuridade da sua empresa? Exato. Mas é aquilo que nós estávamos falando antes aqui, pastor. Medo do julgamento. As crenças limitantes. A crença limitante traz uma coisa chamada
medo do julgamento. Mas o medo de ser julgado pelas pessoas que estão assistindo a gente? Exato. Isso. Tem um conceito no mundo empresarial, até uma frase de um autor famoso, e que quanto mais a gente estuda, mais a gente emburrece. Essa é uma verdade. E o senhor pode ver que quem mais critica, quem está na internet fazendo sucesso, são pessoas que têm muito repertório. Tem muita coisa para contribuir e para agregar a vida das pessoas. Sim. Só que provavelmente tem uma questão de infância que trava. E essa questão de infância, aí vamos entrar em questões psicológicas, aquela coisa pai não fale com estranhos e etc, tal, que todo mundo já conhece, faz com que essa pessoa tenha medo do julgamento. De repente ela foi repreendida por um professor na sala de aula, porque ela foi expor a ideia dela e ela não conseguiu. Sim. Entendeu? Então ela acha que quando ela for falar a ideia dela, se ela sofrer no começo... Isso aconteceu com a Marta no começo. A Marta, ela gravou um vídeo e a Marta, ela fala algumas palavrinhas erradas. E não tem problema nenhum. Marta sincerona. É a Marta sincerona, não tem. Então ela troca o eu por mim, ela troca uma série de coisas e ela foi falar uma frase que eu lembro até hoje. Ela foi falar que era uma questão de premissa e ela trocou por primícia. Né? E assim, só que o vídeo dela já tinha 10 compartilhamentos, tinha um monte de comentário, tinha muitas visualizações, e um dos nossos mentores, um dos meus primeiros mentores foi o Conrado Adolfo, que escreveu o livro 8 P's do Marketing Digital, professor de MBA lá na ESPM. Ele manda mensagem para nós. Ô, Marta, o que aconteceu? Porque, cadê o seu vídeo? Oi, Conrado, 2 haters foram lá e falaram que eu não sei nem falar, como que eu posso ser dona de uma agência que gera conteúdo? Eu falei, você se preocupou mais com os haters do que a quantidade de pessoas que já tinham compartilhado e entenderam a sua mensagem. Marta, você não tem que se preocupar se você fala errado ou se você fala certo. Você tem que se preocupar com a sua mensagem. Exato. Entendeu? Então eu vejo que as pessoas que têm esse medo de levar a mensagem, primeiro ela tem a questão de que, aquela questão da crença limitante de que todo mundo que faz sucesso faz alguma coisa errada. Isso é muito sério, isso dá assunto para muitos debates. Né? Então, se ele é rico é porque roubou. Se ele é um pastor que tem uma condição de vida melhor é porque ele rouba a igreja. Né? Meu pai, por exemplo. E se ele não tem nada, ele está em pecado. Ele é um pastor em Que eu pecado. acho que é pior. Tipo assim, o cara está em pecado. Eu vivi isso Essa luta. Eu vivi isso dentro da minha casa. Né? Eu venho de uma família pastoral e o meu pai ele sempre investiu em imóveis. Então meu pai tem muitos imóveis. Só que meu pai se tornou pastor aos 50 anos de idade. E aí ele começou a dirigir igreja, aí ele chegava com o carro dele em casa, que comprou com suor, porque assim, nós crescemos com meu pai motorista de ônibus, mas tudo que ele ganhava, a regra da minha mãe sempre foi essa. Come 10, ganha 10, come 3, investe 7. Come 3, investe 7. Esse 7 sempre foi investido em pedra, cimento, areia, terreno, essas coisas, entendeu? Então, quando meu pai chegava com o carro dele, ninguém sabia que era do suor do rosto dele. Sim, entendeu? Era a questão. Ele é pastor, esse carrão aí é pastor, os filhos fizeram faculdade, por quê? Porque é filho de pastor, rouba a igreja. Então, sempre tem essa questão. E ainda tem, não é só preconceito com o pastor. Vamos olhar os bilionários, por exemplo. Olha um bilionário, não. Fulano tem o Flávio Augusto, um dos exemplos que a gente ouve falar muito. Aquele cara foi pilantra no passado, eu conheci ele no passado, ele não sei o quê. O Thiago Negro, não, o Thiago Negro não sei o quê. O Carlos Wizard, foi não sei o quê. Então cada um eles vão colocando no sentido de que fez alguma coisa errada e ninguém sabe. Então eu vejo que quem tem esse preconceito tem medo do julgamento. E o medo do julgamento faz as pessoas não quererem passar a sua mensagem. Você sabe como é que eu fui liberto disso? Eu fui fazer um debate de televisão, estava lá sentado eu, o Heber Cocarelli, aí no dia o Heber olhou para mim e falou assim, mudei o tema, tá? Eu falei, mas mudou o tema? Eu tinha estudado o tema, mudei o tema. E trouxe 2 para debater com você, porque da última vez foi muito fácil para você, trouxe 2. Meu Deus. Eu falei, mas você mudou o tema e trouxe 2 para debater comigo? Eu contra 2? Eu falei, pô, legal. Aí começamos a debater e tal, não sei o quê. Pessoal muito radical, agressivos até, eu acho o debate muito agressivo, tudo. Bom. Eu assisti esse programa. Você assistiu? Eu assistia. Eu não sei, eu não lembro, mas eu assistia. Mas aquele dia pegou fogo mesmo e tal. E o tema era, eu lembro até que o tema era sobre se
pode ler o livro acabando ou não. Ele mudou o tema. O tema era se pode ler o livro, né? Para mim pode, você pode fazer o que você quiser, né? Aí quando chegou no final, aí no dia seguinte eu fui ver no YouTube, né, que o filme, como é que tinha sido lá, o programa, como é que tinha sido. Aí tava estourado de visualizações e tal. E aí tava escrito assim, esse camarada de não sei o que, o pastor fulano, que era o que estava debatendo comigo, esse cara aí é muito radical, não sei o que, aí o outro lá, não sei o que, e começaram os comentários, era tudo sobre eles, não estava falando sobre mim. Eu falei, que beleza, que maravilha. Aí no final estava escrito assim, os caras discutindo, não, eu não concordo, não sei o que, no final estava escrito, e esse de branco é um idiota. O de branco eu fiquei tão bravo no dia. Como que ele me chama de idiota? Ele não me conhece. Aí eu nunca mais esqueci. Aí eu costumo dizer que quando você é chamado de idiota a primeira vez, aí você nunca mais esquece, nunca mais se preocupa. E tem um detalhe, o pastor foi participativo nesse debate? Foi muito participativo. Exato. Então, é sobre isso, veja. Falaram bastante sobre ele, chamaram o pastor de idiota. Mas uma coisa chamou a atenção, o seu movimento durante. Porque tem pessoas que aproveitam que os outros estão debatendo e ficam quietos. Porque o marketing, ele é movimento. Sim. Então, se eu costumo, né, nas palestras e em treinamentos internos, eu costumo dizer, por exemplo, eu uso muito alguns exemplos da juventude de hoje. Eu falo, se você for numa festa, e você está numa festa e você vê pessoas conversando de forma expansiva, algumas até dançando de forma mais expansiva, e fica o Isaac ali brincando, né? Dançando com o bracinho de T-Rex aqui, sem conversar, com o pezinho na parede, sem conversar com ninguém. Você vai sentir vontade de se aproximar de quem? De quem está se movimentando ou de quem está parado na parede, fazendo assim com a mão? Sim, sim. Quem faz assim com a mão não é interessante. Agora, quando tem uma roda que tem barulho, você está conversando, eu, o pastor e a Marta. A Marta é bastante expansiva, gosta de fazer bastante movimento. O pastor fala, eu falo. O que acontece? As pessoas, o que está acontecendo ali? Deixa eu ouvir o que eles estão fazendo. Sim, é sobre isso, Marta. As pessoas querem entender. Então, se a igreja tem um movimento, as pessoas querem se aproximar para saber o que está acontecendo naquela igreja. E se eu não mostro o movimento que tem na minha igreja, na maior mídia que existe hoje, eu digo que é a maior mídia de relacionamento, de negócios, de aproximação de tudo que é a internet. Nós temos hoje o maior canal à nossa disposição que nunca tivemos. Eu costumo dizer que se o apóstolo Paulo estivesse aqui hoje, ele não escreveria 13 cartas, ele escreveria não sei quantos milhares de livros e ele se relacionaria com bilhões de pessoas, não só com milhões. Sim. Por quê? As viagens que ele fazia a pé para chegar de uma cidade a outra e o tempo que levava para chegar uma carta de um lugar a outro, imagina hoje com a celeridade que tem de internet. Sim, mas deixa eu voltar um ponto aqui que vocês falaram, que eu estou na cabeça aqui, querendo arrumar um espaço para a gente voltar a esse ponto. Vocês falaram sobre conhecer o seu público, né? Eu entendo isso de uma forma profissional. Profissional acho que é mais fácil a gente conhecer o nosso público, porque você sabe mais ou menos quem vai ali na sua empresa, você sabe mais o perfil da pessoa que trabalha com você. Mas, por exemplo, é uma dificuldade para nós conhecer o público sem algumas ferramentas claras, porque às vezes eu acredito que no caso de igreja, você tem um espectro maior, né? Você tem gente de todos os tipos, jeitos para fazer, né? Tem um livro que defende muito essa ideia de vocês, que eu citei outro dia aqui no Instagram e o pessoal caiu matando em mim, que eu falei que era um clássico, né? Que é uma igreja com propósito, e nesse livro ele fala que tem que definir o público, e por causa disso, pronto. O pessoal entrou no Instagram meu e quase me mataram, me chamaram de herege. Mas, pastor, eu citei como clássico aí. Então, mas isso é real. Vamos pegar lá, carta do apóstolo Paulo ao Coríntios, se não me engano, capítulo 2. Uhum. Uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, porém todos somos de quem? De Cristo. Entendeu? Por que uns eram de Paulo? Porque uns se identificavam com a mensagem de Paulo, outros se identificavam com a mensagem de Apolo. Quando se faz teologia, e eu acredito que a maioria dos pastores deve fazer, eu sei, tem alguns ministérios que não exigem, mas a maioria exige, né? Uma das matérias é antropologia. É entender o ser humano. Nós temos que entender o ser humano. Eu costumo dizer que qualquer lançamento que eu fizer hoje, seja na área de espiritualidade ou na área de mentalidade, explode.
Por quê? Porque é entender o comportamento do ser humano e entender a alavanca que move. E aí Então, até... a mensagem, quando eu estou falando sobre o público, eu preciso entender. Se eu quero, por exemplo, eu gosto muito de um exemplo que o pastor Cris Voloton, que é o pastor junto lá da Bethel, né? Ele tem uma mensagem que eu gosto demais, que ele fala assim, ele contou uma história de um pastor africano que ele falou na igreja: eu tenho estatisticamente a quantidade de pessoas que vêm à frente quando eu falo sobre cura. Então, conhecendo o ser humano, se eu falar assim, ó, Deus está me mostrando que tem pessoas aqui na igreja que estão com dor no joelho. Entendeu? Você que está no joelho, vem aqui na frente, levanta 2, 3 pessoas. Agora, quando ele fala especificamente, Deus me mostrou que tem exatamente 30 pessoas nesse lugar que estão com problemas no joelho. 27 pessoas, no mínimo, levantam e vão lá na frente. Isso é estatístico. Mas Por quê? Porque ele tocou numa alavanca específica de pessoas e trouxe especificidade na mensagem dele. Se eu sou muito genérico, eu atinjo poucas pessoas. Eu gosto muito de um livro chamado Isto é Marketing, que é do Seth Godin, que ele fala exatamente sobre isso. A Marta teve ali. Né? Tem outro lá em cima. O Isto é Marketing é muito bom. A Marta trouxe um conceito do Philip Kotler, que marketing é a arte de gerar desejo, despertar valor. O Seth Godin, ele avança no livro Isto é Marketing, que ele fala que valor é premissa para qualquer empresa. Então, eu tenho que gerar valor, porque senão eu não vou conseguir vender o meu produto. Só que o marketing é a arte de vender esse valor para o mercado. Então, quando eu vendo esse valor para o mercado entende o meu produto e compra. E uma das coisas que ele defende é que o meu público precisa ter rosto. Uma coisa que a Marta trouxe lá no começo, que é a questão que o pastor questionou agora, conhecer o meu público. Quando eu conheço o meu público, eu conheço a minha mensagem, eu sei o evangelho que eu prego. Que tipo de evangelho que eu prego? Eu prego o evangelho do amor ou da dor? Eu prego o evangelho da graça ou o evangelho do terror que banda para o inferno, como o pastor pregou esses dias, que nós vimos, que achamos que Deus muitas vezes está escondido atrás da porta, apontando o dedo, falando, só esperando a gente errar. Do raio, né? Eu sei que existem esses dois tipos de público. Se eu prego esse evangelho e eu levo esse evangelho, eu vou alcançar esse tipo de público. Se eu prego o amor, eu vou alcançar quem prega o amor. Eu gosto de usar um exemplo de Jesus, né? Ele fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Minha voz. Eu acho que quando a gente, então, vai falar alguma coisa, a gente tem que entender que nem todo mundo é nossa ovelha. Exato. E quem não é a nossa ovelha, ela não vai gostar porque ela não ouve a nossa voz. E ela pode até criticar. E às Alex, vezes, pode falar. E isso, pastor, olhando agora para o lado profissional, trazendo isso para o lado profissional, Sim. nem todo mundo é seu cliente. É. E como que você... Marta, quais são as ferramentas que a gente tem para conhecer o nosso cliente? Eu até brinco, até vou falar uma palavra chula aqui, mas vou falar. Não pode ser. Não pode, cuidado. Olha, Sincerona, mas nem tanto. Sincerona, mas nem tanto. Eu quero saber como que eu conheço o meu público. Eu até brinco assim, tira sua bundinha da cadeira e vai tomar café com o seu cliente. Participa dos grupos com o seu cliente. Entende a dor, faz visita. Então, e hoje o digital tem a oportunidade. Você está em grupo de WhatsApp, está em grupo de Facebook, grupo de Instagram, acompanhar esse pessoal nas feiras, no evento. Então, assim, por que a gente se tornou a maior agência de marketing digital contábil do país? Porque lá atrás, há 20 anos atrás, a gente já andava com esse público. Então, eu conheço de cabo a rabo a dor do meu público. Eu sei quais são as necessidades, os anseios, o que eles precisam, o que precisam. Só que dentro desse meu público, é um público amplo. Hoje, no Brasil, tem 120 mil contabilidades. Hoje a gente tem aí, como cliente nosso, 3% desse público. A gente tem muito para trabalhar. Só que dentro desse público ainda, a gente tem nosso perfil ideal de cliente. Não é para todo mundo vender. Porque além disso, além de conhecer esse público, eu tenho que saber dentro desse público quem é o meu perfil ideal. É que nem o pastor acabou de falar. Nem todo mundo. Qual é o perfil ideal da minha ovelha? Mas Marta, isso é profissional demais. Mas é isso. Mas a vida é sobre isso. É sobre você pesquisar, é sobre você olhar para o público certo, direcionar a nossa mensagem para quem quer ouvir. E não para quem não quer ouvir. E não perder tempo para quem não quer ouvir. E a internet, ela traz uma facilidade, pastor, nesse sentido. Por exemplo, eu tenho muita informação e eu tenho uma disposição, o ministro que eu quiser, o pastor que eu quiser na internet.
o conceito de modelagem, que as pessoas também não gostam de falar, eu vou modelar, eu estou imitando, mas quantos pastores modelaram, por exemplo, Paul Yong-Soo? Sim, sim. Entendeu? Então, a maior igreja do mundo, né? E é olhar o ministro que você gosta, que você se conecta com ele. Por exemplo, o pastor fala bastante do T.D. James, tem uma série de outros. Então, eu vou olhar qual mensagem que ele fala, que tipo de público se conecta, como ele fala essa mensagem. Eu vou levar essa mensagem modelando a mensagem dele. Eu estou imitando? Não, eu vou levar do meu jeito, com a minha autenticidade. Mas eu vou começar a olhar. O processo de modelagem faz muito. Ela, para mim, é descobrir as crenças e os valores de quem você admira, né? Imitar, para mim, é quando você não entende as crenças e valores e quer copiar uma... Por quê? Porque você vai trazer sua própria... Tem um livro chamado Roube como um Artista. As pessoas, talvez, ao ler o tema, falam, não, como que eu vou roubar? Isso não é isso. Mas eu já ouvi falar. O Roube como artista, ele vai olhar exatamente isso. Quem é a referência? O pastor Klaus é minha referência. Aí eu vou olhar, tá, legal, eu me identifico com a mensagem, a forma que o pastor prega, um baita comunicador e tal, mas quem foi o professor dele? Quem é a referência dele? Sim. Ou quem são as referências dele? Então eu faço uma árvore genealógica, basicamente, das suas referências para eu chegar na fonte. Sim. E quando eu chego na fonte, eu vou trazendo de volta, eu descubro a minha identidade dentro dessa referência e eu me torno o novo comunicador dessa mensagem. É exatamente isso. Você é especialista em IA, né? Você tem trabalhado muito com a IA. Eu gosto da IA. Eu tenho usado eu acho errado, acho que é falta de ética você fazer um sermão na IA. Eu tenho visto algumas pessoas postarem isso na internet. Vai lá e faz o sermão. Eu acho que isso, para mim, não, é a mesma coisa que você... Eu lembro uma vez que eu fui aprender fazer aula de canto, e você sabe que eu gosto de música black, né? E eu queria cantar igual o black, né? E o meu professor de canto era um especialista em black music. E aí eu tentei fazer um monte de coisa lá, no final ele olhou para mim e falou assim, ficou bom, mas não está em você. Eu nunca mais esqueci isso. Não está em mim, ou seja, a raiz, a essência, a origem, né? Eu acho que a IA hoje ela é uma ferramenta boa de pesquisa para nós. Por exemplo, eu antigamente tinha que ter 20 comentários bíblicos em cima da mesa para poder fazer uma pesquisa, às vezes, de um termo grego, por exemplo. Às vezes você abria um comentário, você tinha certeza que naquele comentário estava o termo, não era aquele, era o outro. Aí eu tenho uma biblioteca aqui, tenho uma biblioteca em casa. Eu tinha que ir lá em casa pegar porque o livro estava lá. Agora, eu acho que um dos erros que a gente está cometendo é entender que a IA pode substituir a nossa essência. Você estava falando isso antes da gente começar a gravar, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como ferramenta de pesquisa, eu não vejo problema você usar a sua IA para você desenvolver algum texto como ferramenta de pesquisa, desde que ele não escreva o texto para você. Agora, como escritor, como fazer o texto, eu acho que isso tem que estar dentro da gente, porque senão isso não tem o nosso sotaque. Na minha forma de perceber. Não tem a sua. Não tem o seu DNA. O pastor Hernandes estava falando segunda-feira e eu concordei plenamente, porque perguntaram isso para ele também. E ele falou: como fonte de pesquisa, tudo bem, agora você precisa pregar alguma coisa que está dentro do teu coração, né? A palavra tem que vir dentro do teu coração. E eu acho que hoje a gente tem vivido pessoas querendo fazer livros assim, músicas assim. O que vocês pensam sobre isso? Pastor, eu vou talvez ser polêmico agora um pouquinho. Não, mas a Marta ajuda aqui. Nem como fonte de pesquisa. Nem como fonte de pesquisa. A inteligência artificial é uma criança de 5 anos. Ela absorve tudo que nós ensinamos para ela. Nós entendemos, 99,99% do público no mundo, isso não é só no Brasil, porque ela tem muita informação que ela serve como fonte de pesquisa. Mas faz uma pesquisa aprofundada nela, depois lê essa pesquisa completamente, com todo o conhecimento que o pastor tem, que o senhor vai ver a quantidade de discrepâncias que vem. Por quê? Porque a IA nada mais é do que matemática pura, que trabalha por correlações. Uhum. Então, ela trabalha com vetores. E esses vetores, o que ele faz? Ele pega um termo que foi falado e ele faz milhares de correlações sobre aquele tema, e os temas que são mais falados, ele vai formando frases. E vai formando parágrafos, e vai formando temas, e vai formando livros, e vai formando uma série de coisas. Ela erra, inclusive, contas matemáticas. Então, como que nós que aprofundamos na IA, nós entendemos a IA? A IA é o estagiário que chega na minha empresa.
Quando o estagiário chega na minha empresa, ele não vai assumir o meu lugar de diretor estratégico, nem da Marta, que é CEO da empresa. O que eu vou fazer? Eu vou instruir ele naquilo que ele precisa fazer. Então, eu uso o meu repertório para instruir no que ele precisa fazer. Então, eu preciso, primeiro, dar propósito para o tipo de pesquisa que eu vou fazer. Objetivo. Depois eu falo quem eu sou e o que eu faço e por que ele precisa me ajudar. Então, nada mais é do que um copiloto. Sabe o que aconteceu comigo essa semana? Eu me lembrava que o Franklin Graham tinha saído na Times, eu me lembrava de ter visto a revista, mas eu não lembrava o ano, não lembrava. Aí eu coloquei lá, ela me trouxe tal, os lugares onde que ele tinha saído. Só que ela falou uma frase, que tipo, o Billy Graham tinha falado uma frase sobre o filho dele e tal. Eu achei a frase muito esquisita, né? Sem sotaque nenhum de Billy Graham. Aí eu perguntei, aonde o Billy Graham falou essa frase, que eu quero ler a fonte. Ela falou, na verdade, o Billy Graham nunca falou essa frase. Isso. Tá vendo? Olha, Você pensou se eu tivesse falado? Ela mandou da Times lá onde que tava. Sim, ela vai trazer alguma referência. Aí eu fui lá, abri lá, tava lá, pelo menos eu acredito que não era fake, né? Porque eu não abri nela, abri no Google, né? Mas o que eu achei incrível, ela criar uma frase do Billy Graham como se fosse verdadeira frase. Mas não é. E ele nunca falou. É um conceito que a inteligência artificial trabalha, que a gente chama de uma sigla chamada NORA, em português, que é No Answer, não existe resposta certa, traduzindo para o português. Como não existe resposta certa, ela inventa a resposta, porque ela precisa te satisfazer da sua pesquisa. Então, olha, eu faço uma pesquisa. Se o pastor fez a pesquisa. De advogado agora, né? Que ele foi fazer e foi quase preso, né? Exato. Por exemplo, o pastor fez a pesquisa, ele trouxe uma frase que não tem nada a ver com o Billy Graham. O senhor afirma categoricamente, essa frase não é de Billy Graham. Vamos supor que fosse de outro autor. Então ele vai dizer assim, essa frase é de Max Lucado, não é de Billy Graham. Ele vai falar, é mesmo, me enganei, me desculpe. E não é do Max Lucado. Não, se for do Max Lucado, o pastor vai falar claramente que é. O que ela vai fazer? Ela vai aceitar a sua resposta como certa e ainda te pede desculpas. Por quê? Porque ela precisa te agradar de toda forma. Então, é o tipo de algoritmo que foi criado para quê? Para nos agradar. Só que quem sabe utilizar tem uma baita de uma ferramenta em mãos. Quem não sabe utilizar, né, saiu uma matéria do MIT, eu estava comentando com eles agora, a semana passada, que me preocupou muito. Por exemplo, estatisticamente, pessoas que estão utilizando inteligência artificial puramente desde 2022, quando explodiu o boom aí do ChatGPT, que foi o primeiro. O hipocampo já diminuiu em cerca de 40%. Meu Deus! Então, quer dizer, a capacidade cognitiva das pessoas está diminuindo. Por quê? Porque ao invés de eu fazer a tarefa, eu passo para ela fazer no meu lugar. Então, ao invés de eu escrever o livro, o que eu faço? Eu passo para ela, confio 100%, porque o que eu quero? Eficiência, como nós estávamos conversando no começo. Então, eficiência em detrimento da eficácia. Não importa se a informação está correta ou não. Parece correta, existe um consenso na sociedade que uma mentira dita muitas vezes, ela se torna o quê? Uma verdade. Entendeu? Então, se eu escrevi, alguém leu, não tem tanto repertório e reputou aquilo como verdade, outro reputou como verdade. E aí os meus amigos influencers que nem leem o meu livro, mas falam, olha, o livro do Klaus é espetacular, sensacional. Chancelou. E a partir do momento que chancelou, aquela mentira começa a ser passada para muita gente. Então, isso está acontecendo muito com a inteligência artificial. O pastor tem um baita de um repertório. Vai fazer o quê? Ela vai potencializar. O professor Walter Longo fala muito isso. A inteligência artificial é uma extensão do nosso cérebro. Você sabe que eu gosto de usar ela para lembrar de livros que eu já li que eu não lembro. Então, por exemplo, outro dia eu queria citar Dostoiévski, lá nos Irmãos Karamazov, só que eu não lembrava. Eu já li muitos anos atrás. Aí eu falei, eu lembro que o Dostoiévski, o irmão Karamazov, tem uma parte que ele fala assim, não sei o que, aí ela vai lá e me lembrou. Aí eu falei, isso aí, eu lembrei. Aí outro dia eu preguei aqui sobre um rabino, Haroldo Kreshner, que no livro por que as pessoas boas também sofrem, né? E aí eu já li esse livro há muitos anos, eu tenho ele anotado, inclusive trechos dele anotados no meu computador, mas eu me lembrava que ele tinha um capítulo específico, eu pedi para ela fazer o resumo, ela fez o resumo do capítulo. Né? Então isso eu acho que ajuda bastante. Mas o pastor direcionou. Se não direcionar, vira tem que uma direcionar. bagunça. A gente costuma dizer assim,
A IA só substitui quando não se tem um adulto na sala. É. Então precisa ter um adulto na sala. Sim. Ela pode fazer, hoje eu tenho o meu concil na empresa. Então eu sou o diretor estratégico, mas eu tenho o privilégio, por exemplo, de pegar o Steve Jobs, que é uma grande referência para mim, eu tenho Peter Drucker, eu tenho vários grandes nomes do mundo corporativo que avaliam o meu trabalho, mas no final do dia, quem decide se vai colocar aquilo em prática ou não sou eu. É. Então, eu crio uma estratégia para a empresa, eu coloco para avaliação deles, peço para apontar lacunas no meu conhecimento, peço para criar uma trilha de conhecimento e vou estudar. Porque senão não adianta, eu não vou evoluir. Se eu acreditar 100% no que eles falam. Eu acredito que da mesma forma, quem são as minhas referências teológicas? Quem são as minhas referências como pastor ou pregadores? Entendeu? Quais as lacunas que eu tenho? Porque todos nós temos lacunas no nosso conhecimento, por mais especialistas que nós somos. E aí o que vai acontecer? Ela pode nos ajudar muito, mas eu preciso direcionar. Nós fizemos um podcast com um professor recente e ele colocou da seguinte forma, ele falou, pensa que chegou uma pessoa do Uzbequistão na sua casa. E você vai ter que mostrar São Paulo para ela, mas ela não entende a sua língua, ela não entende o idioma, ela não entende cultura, é totalmente diferente. Você não vai ter que ser muito didático para conseguir ensinar essa pessoa a fazer alguma coisa? É da mesma forma que nós trabalhamos com a IA. Então a IA, ela nada mais é do que um modelo de linguagem que aprende conosco. O professor Walter, eu gosto muito de citar o professor Walter porque ele foi meu professor. E ele costuma dizer muito assim, as pessoas confundem que ela vai fazer o nosso trabalho e o nome foi dado errado, de inteligência artificial. Porque quando coloca que ela é uma inteligência, coloca-se que ela tem uma capacidade maior do que a nossa. Quando na realidade a inteligência e o repertório está em nós e nós transmitimos para ela. Só que existem as literacias. E essa questão das literacias, então, o pastor ensina, eu ensino, a Marta ensina, o Isaac ensina, todo mundo ensina, o que vai acontecer? Ela vai criando uma super inteligência. Já existe uma preocupação dos super agentes porque ela vai ganhando vida. E a partir do momento, teoricamente, ganhando vida, ela vai, sim, aumentando esse nível de inteligência a ponto do nosso cérebro não conseguir mais acompanhar. É bem complicado. Ela faz tarefas assim que teve a Microsoft demitiu nos últimos 2 meses mais de 10 mil desenvolvedores. E o Bill Gates ele veio a público falar sobre isso, por quê? Porque as inteligências artificiais que foram criadas dentro da própria Microsoft substituem. Eu estava conversando com um mestre em IA hoje, e ele estava falando nós ficamos mais de 1 hora no telefone, a Marta fala, onde você está? Porque a gente começa a conversar e não para. E ele falava exatamente sobre isso, né? Que se você tem um especialista na sua empresa, você não vai precisar mais ter júnior e pleno. Você não vai precisar mais ter estagiário, porque são trabalhos que a inteligência artificial faz. É o pensamento, né, AI first, que é primeiro IA, depois a gente pensa no ser humano. Só que se eu só tiver especialista na minha empresa, como que eu formo novos especialistas? Porque eu treino a Marta. A Marta se torna especialista e ela começa a valer peso de ouro nesse mercado. Tem um caminho, né? Não, e outra, quem se desenvolve em IA hoje tem peso de ouro no mercado. Basta você desenvolver a menor solução possível, as pessoas já compram. Tem empresas sendo vendidas por 200 milhões de dólares, 300 milhões de dólares, quando você vai olhar é uma coisa tosca de IA que tem. Ou como indiano, né, que colocou 700 pessoas. Exatamente, colocou 700 pessoas para fazer e disse que era IA. Era IA. Entendeu? Aí descobriram, então, os investidores descobriu e já era. Então, quer dizer, se eu não formar novas pessoas, por exemplo, pastor agora só vai... eu quero só pastores que são especialistas na palavra, você tem que ter um conhecimento profundo na palavra e não formar novos pastores aqui. O que vai ser da igreja? Acaba com a igreja. Entendeu? A mesma coisa. É a discussão no mundo corporativo e no mundo educacional. O que vai ser dessas novas gerações se a IA substituir todo mundo? Esse é um programa que a gente pode fazer. Queridos, muito obrigado por você estar aqui. Eu queria que vocês dessem aí um recado final para o povo, quem quer se envolver com marketing, como é que faz, para vocês apresentarem aqui, para a gente agora encerrar falando um pouquinho, né, de que vocês, onde encontrar vocês também, essas coisas. Primeiro, pastor, agradeço mais uma que vez estar aqui. agradeço, Foi muito bom esse bate-papo. Você que está aí do outro lado. Passou voando. Passou voando, meu Deus, uma hora passa muito rápido. Você que está do outro lado, quer saber mais sobre marketing digital, entender esse mundo, entender como você vende, principalmente você que é empresário, você que está ali no dia a dia, quer vender mais,
pode seguir lá o @martagiove, o @grupo DPG, que lá a gente fala bastante sobre marketing, sobre vendas e tem ajudado os empresários em geral, porque marketing é igual para todo mundo, só se muda o público-alvo. O conceito do marketing é igual, só vai se mudar o público-alvo, como que você vai fazer e como esse público se comporta. Então segue a gente, mais uma vez, obrigada por estar aqui. E, gente, marquem, eu sempre falo, quem não está vendendo, está o quê? Morrendo. Se você não está vendendo, se você não está crescendo, a tua empresa está morrendo com certeza. Tem uma melhor que isso, eu né? nem lembro. Numa empresa só tem duas funções. O vendedor e ajudante de vendedor. Se você não está vendendo, você está ajudando alguém a vender. Exatamente. Então, é isso. Então, use o marketing, o digital, que é uma plataforma mundial, a seu favor, mas sabe fazer da forma correta e existe meios corretos para você conseguir alcançar seu público e vender qualquer tipo de serviço. Muito legal. Alex, considerações finais. A minha mensagem vai para você que é pastor. Primeira coisa, sua mensagem tem propósito. Se tem propósito, você tem que contar esse propósito para o mundo, você não pode se negar. Segundo, se você sabe que pode ajudar alguém com a sua mensagem e você não ajuda, você peca. Está lá no livro de Tiago, vai lá dar uma olhadinha. Entendeu? E se você se reporta como tímido, eu não consigo falar para as câmeras, os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então está na hora de você, começar a trabalhar e fazer. Por quê? Porque se você não fizer, as pessoas que você está criticando, que está pregando o evangelho de forma errada na sua concepção, muitas vezes, estão colocando a mensagem dela no coração das pessoas. E a sua igreja está vazia. E você tem algo a falar que é muito sério para falar. Aproveita essa ferramenta gigante que Deus te deu. Porque tudo que nós gozamos hoje veio da parte de Deus para nós. Amém, pastor? Muito obrigado. Gente querida, foi um privilégio. Aprendi muito aqui. Acho que falaram coisas assim que eu preciso repensar. Principalmente essa questão da IA foi bem interessante. Obrigado por vocês estarem aqui comigo. Obrigado que a gente puder contribuir, pastor. Estamos aí. É um privilégio. Eu falei para a Marta, né? Eu estava conversando com ela ontem e falei para ela, Marta, o chamado está gritando. Isso aí. Aí ela, mas e aí? Eu falei, e aí que aquilo que aparecer para fazer, a gente vai fazer. Amém. Entendeu? E eu falei para ela que é interessante, né? Que é uma coisa que... Tudo que a gente conversa na semana, o pastor prega no final de semana. Que bênção. Então a gente conversa uma coisa, a palavra vem no final de semana. Aí a gente conversa outra coisa, eu falo, o pastor Klaus está com IA aqui no nosso celular. Porque não é possível, né? Ela brincou com um cliente esses dias, ela falou, ele tem vontade de ser pastor, mas eu não quero ser mulher de pastor, não. Mas é filha, né? Filha de pastor. Ela fala brincando, porque ela é uma das pessoas que mais me incentivam, né? Você também era filho de pastor? Eu sou filho de pastor. E você também. Sou neto de ancião da congregação, todo mundo. Meu pai é pastor de igreja. Gente querida, eu tô aqui com esse casal maravilhoso, foi muito legal. Não esquece de compartilhar, mandar para alguém. Tenho certeza que o que eles falaram aqui serve para muita gente que você conhece. E a maneira da gente divulgar o nosso podcast é cada um mandando para uma pessoa que gosta e abençoa essas vidas. Deus abençoe vocês, uma semana de graça e paz e tudo quanto fizer prosperará.